fazer prever uma lei complementar para regular esse dispositivo constitucional que rege os supersalários, para que nós tenhamos segurança jurídica de que a mudança vai ser para valer. Então, nós queremos retomar esse debate com o Congresso Nacional, uma vez que a Câmara já se manifestou e há a abertura do Senado Federal para nós retomarmos essa discussão. Muito bem, vamos falar então, continuar falando sobre um dos anúncios que gerou mais burburinho, mais ruído nesse pacote, que a gente segue falando especificamente, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. E para falar sobre esse ponto especificamente do pacote, que vai render muito ainda, a gente conversa agora com Luciano Costa, economista-chefe da Monte Bravo. Luciano, bem-vindo, obrigada por conversar com a gente. Boa tarde, Muriel, sempre um prazer. Obrigada. Luciano, quero muito te ouvir diante desse cenário. A gente sabe que foi uma surpresa, ninguém esperava que fosse pelo menos incluído nesse pacote, uma vez que a gente sabe que já houve o presidente Lula falar sobre isso desde o período da campanha e que, eventualmente, o pessoal da política poderia realmente implicar e trazer esse assunto à tona. O que ninguém esperava é que fosse realmente incluído nesse pacote. Quero primeiro, antes de mais nada, saber a sua avaliação com relação ao que foi apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele que diz que vai ter essa compensação, que não é possível avançar com relação a esse texto, falando de uma isenção de até 5 mil, sem pensar também na taxação dos super ricos. Quero te ouvir sobre esse ponto. Sim, acho que esse ponto é extremamente importante, né? A gente sabe que as medidas que o governo faz de diminuição de arrecadação, elas têm que vir com uma compensação, por outro lado, de receitas. Então, o ministro está colocando o que, na verdade, é a lei, né? A lei obriga você a fazer essa compensação. Então, o que tem de dúvida para o mercado é, dado a expectativa do governo de arrecadação com o aumento das alíquotas para as pessoas, né, de maior renda, essa arrecadação é o suficiente para poder cobrir o impacto, né, da isenção até R$5 mil do imposto de renda? Essa é uma primeira dúvida. A segunda dúvida é, sendo essa medida compensatória necessária, ela cobre impacto? Pode ou não o Congresso diminuir o impacto dela por alguma mudança em alguma regra? Então, você introduziu dentro do anúncio do pacote de cortes, né, de gastos, que era a grande expectativa do mercado pós-segundo turno das eleições municipais, um tema que não estava sendo ainda um objeto de análise pelo mercado nesse momento. O mercado achava que a gente teria mais o foco nas despesas, e o governo trouxe uma diminuição, né, de arrecadação com a isenção do imposto de renda. Então, acho que esse foi o grande ruído, né, como você bem colocou, que teve na divulgação das medidas. Talvez as medidas sem o anúncio da isenção do IR, talvez tivesse um impacto menos ruim, né, do ponto de vista de dinâmica de preço de mercado. Perguntar também, Luciano, com relação à sua avaliação, quando a gente olha especificamente para as medidas de modo geral. Então, se a gente eliminasse essa isenção do imposto de renda que veio aí de brinde, seria um pacote viável, um pacote que faria sentido para você? Quero saber também qual que é a sua avaliação com relação a esse pacote. Estamos falando aí, segundo Fernando Haddad, segundo a equipe econômica do governo, de um corte aí, uma contenção de em torno de 70 bilhões para os 2 anos. Essa seria, portanto, a busca da equipe econômica. Esse é um ponto importante. O primeiro ponto é a questão quais são as medidas e do caráter das medidas, né? Como você bem colocou, as medidas elas estão no caminho certo, só que algumas dessas medidas podem estar sendo superestimadas em termos de impacto. E com isso, a gente pode ter um total de contenção menor do que o governo está colocando. Então, a nossa avaliação é o pacote de medidas, ele apesar, né, de ter sido feito no sentido correto, talvez o governo tenha superestimado algumas dessas compensações, né, que ele está colocando agora em alguma dessas medidas. Por exemplo, ele coloca algum efeito da DRU, que é a desvinculação das receitas da União. Todas essas medidas, no geral, quando a gente olha e para analisar, ela talvez não gere os 70 bilhões. Na nossa conta, a gente está chegando em números em torno de 40 a 45 bi de impacto das medidas. Portanto, é importante salientar isso. As medidas elas são muito mais para a gente poder viabilizar
o arcabouço até o final desse mandato, até 2026, do que necessariamente aumentar a poupança do governo, porque as medidas elas servem para conter os gastos obrigatórios e abrir espaço para os gastos discricionários ao longo do tempo. Então, as medidas elas têm uma potência, no nosso entender, menor, por isso essa reação também do mercado negativa em relação ao que foi apresentado, e além disso, elas não mudam muito a trajetória do spread primário que a gente estava estimando antes. Então, a gente também fica com essa questão, né? A gente não mudou necessariamente a trajetória do primário, mas sim viabilizou o arcabouço ficar funcionando até 2026. Pois é, queria só entender, você está falando que, pelos cálculos, ficaria em torno de 40 bilhões e não de 70 bilhões, né? Mas seriam 40 bilhões contando já com essa isenção do imposto de renda ou sem incluir ela? Não, sem incluir. Na verdade, o que ele está falando é, dos 70 bi dos 2 anos, a gente teria em torno de 15 bilhões esse ano de medidas, o impacto, em torno de 25 bilhões no ano que vem. Então, seriam a soma, né, desses 2 anos, em torno desses 40 bilhões. A medida do IR, na verdade, ela é uma medida no sentido contrário, né, porque ela diminui a arrecadação. Então, por isso, o governo é obrigado a aumentar, por outro lado, alguma receita, e ele levantou essa questão dos super ricos, né, das pessoas que podem ser tributadas efetivamente mais pela questão da alíquota efetiva, e, portanto, ele estaria compensando a queda da arrecadação da parte do IR com ao aumento da tributação das pessoas de maior renda. Só que essa medida é neutra, né? O que você perde de arrecadação, que é 35 bilhões, você ganha na tributação das pessoas de maior renda. Então, do ponto de vista fiscal, isso é neutro. Na verdade, o que realmente tem alguma contenção de gastos são as medidas do pacote, esses 70 bilhões que a Fazenda está levantando como sendo impacto, que a gente avalia e acha que o impacto é menor e está em torno de 40 bilhões para os 2 anos. E dentro dessa explicação da isenção do imposto de renda, o governo também, no PowerPoint que eles divulgaram aqui para a imprensa, enfim, na hora de apresentar o detalhamento disso tudo, eles citam também a reforma tributária da renda. A gente ouviu o Haddad falando hoje que ele sairia muito decepcionado se ele saísse da Fazenda sem essa aprovação, sem deixar a reforma tributária do consumo e da renda também. Quero te ouvir sobre esse cenário. Haddad disse que ano que vem vai ser um período fácil, porque não tem eleição. Então, o foco, aparentemente, para além de fazer com que esse texto seja aprovado quanto antes, esse que a gente fala agora do pacote de corte de gastos, com a questão dos super salários também. Mas, para além disso, a gente olha também Haddad falando que vai focar ano que vem, especificamente na reforma tributária da renda. De que forma que você entende? É um cenário benéfico, levando em consideração que muitas das críticas que a gente ouviu ao longo dessas últimas semanas era o fato de que o pacote poderia vir sem muita mudança estrutural e sim focos em medidas num curto prazo, enfim, algo que realmente poderia mudar num determinado ano, mas que não faria uma grande diferença num longo prazo. Qual a avaliação que você faz com relação a isso, Luciano? Acho que o ministro Haddad está colocando a discussão no ponto correto, né? A gente terminou a reforma tributária da renda, mas não fez as leis específicas, né, que regulamentam ela. Então, é muito importante para a nossa agenda de reformas que isso prossiga. Isso prosseguindo para o médio prazo, vai ter um ganho grande em termos de produtividade, de melhor distribuição da carga tributária entre os setores. Então, a reforma ela é essencial, principalmente para o setor produtivo, né? Você vai ter vários benefícios aí da reforma tributária. Isso é uma agenda de médio prazo, estrutural, importantíssima, né? Inclusive, isso foi levado em consideração mais recentemente quando as agências de rating fizeram as mudanças, né, do upgrade do Brasil. Então, isso é levado em consideração. Isso é uma agenda que não terminou, porque você precisa regulamentar, né, a questão infraconstitucional, que são as leis da reforma tributária. Esse assunto vai se sobrepor, né, ao assunto do pacote e também da questão da isenção do IR. Então, na verdade, o que acho que o ministro está colocando como o ano que vem é um ano que a gente não tem eleições, né, no caso a eleição municipal foi esse ano, a próxima eleição em 2026, o ano que vem, 2025, é um ano propício para o Congresso, né, tanto o Senado quanto a Câmara, se debruçar em cima dessas questões, considerando que agora, né, você ficou com a agenda mais limpa do ponto de vista eleitoral e, portanto, o Congresso estaria disponível, né, em termos das suas discussões, para estar recebendo essas matérias. Acho que
chamar a atenção disso é trazer de novo um compromisso que acho que o próprio governo tem com as lideranças do Congresso de terminar a reforma tributária, porque ela ficou, né, sem a regulamentação. Sem a regulamentação, ela não pode ser colocada em vigor. Portanto, a gente está levando aí, perdendo, né, tempo, poderia estar já com ela entrando em vigor aí nos próximos anos e tendo os benefícios, que não são poucos, né? Se você tirar né, o efeito cumulativo dos impostos, né, todas as distorções que a gente sabe que tem na carga tributária, vai ser muito importante para a economia. Então, fazer essa agenda também é essencial. Acho que o ministro tem razão de chamar a atenção disso, até para não né, uma coisa não interditar a outra. Ele precisa que as duas pautas elas andem em paralelo e sejam, né, ao longo do tempo, concluídas. Ou seja, Luciano, se a gente pensar que no fim aí de um mandato de Haddad como ministro da Fazenda, vamos pensar, por exemplo, que vai ser em 2026, se ele termina o mandato, por exemplo, conseguindo a reforma tributária de consumo, reforma tributária de renda e essa aprovação do pacote de cortes de gastos da forma como eles desenharam, aí sim ele sai vitorioso e o mercado talvez entenda e aí Haddad consiga virar o jogo para o mercado especificamente, ou não? Ainda falta muita coisa na sua avaliação? Acho que, em termos da agenda, ele tem uma vitória, sim, que você está colocando, né? A reforma tributária é uma coisa que muitas pessoas colocavam como sendo muito difícil de ser alcançada, ele está conseguindo. A reforma da renda, esse é o primeiro passo, né? A questão do IR, provavelmente vai vir mais medidas, mas a questão importante, aí voltando para o fiscal, é que o governo, nesse momento, ele não conseguiu vencer essa batalha, ele só conseguiu criar uma trajetória no qual o arcabouço ele pode ser usado por mais 2 anos, que é até o final do governo dele, e, portanto, ele consegue manter o ordenamento jurídico, né, que a gente fala da parte fiscal, funcionando. Porém, ele não aumentou a expectativa de geração do superávit primário. Por que isso é importante? Porque isso vai definir uma coisa que, no segundo momento, vai acabar afetando a todos, né, que é a política monetária. No final, se a gente tiver uma carga de juros maior, porque a gente tem uma incerteza fiscal maior, e o câmbio mais depreciado e o impacto na inflação, a gente vai ter, na verdade, uma dinâmica de dívida relativamente pior do que a gente tinha antes. Então, a gente tem uma vitória parcial nessa agenda, né? A agenda de reformas avançou, porém a agenda do controle do gasto e da geração de superávit primários, que é essencial para a gente ter né, a meta almejada pelo próprio governo de ganhar o grau de investimento, ela ainda está precisando de mais medidas, provavelmente, daqui para frente. Acho que talvez essa seja a primeira medida para viabilizar o arcabouço. Aí a gente vai ter que discutir medidas para poder gerar um superávit primário efetivo. Até o próprio governo, pelas projeções dele no ano que vem, ele vai chegar num equilíbrio, né, nas contas, e não necessariamente no superávit. Então, a gente ainda está um pouco longe de chegar nesse momento, que seria um momento ótimo para a economia, no qual a gente gera superávites primários e tem uma trajetória cadente da dívida. Acho que essa é a grande questão para o mercado financeiro. A gente não tem ainda a perspectiva, olhando para frente, de uma trajetória cadente de dívida. E por isso, como qualquer questão de mercado, um mau devedor ou um devedor que está com a dívida dele subindo, você vai cobrar mais juros dele ao longo do tempo. Então, é isso que o governo tem que ainda lidar, tem ainda que resolver. Muito bem, Luciano Costa, economista-chefe da Monte Bravo. Muitíssimo obrigada pela participação aqui. Volte sempre. Obrigado, um prazer. Obrigada, boa tarde.